Bom dia, crianças. Agora iremos abordar o nosso conteúdinho de história sobre as comunidades de afrodescendentes. Nós sabemos que nos nossos conteúdos anteriores de história que uma das raças, né, das pessoas que muito contribuíram para a formação do povo brasileiro foram quem? Foram as pessoas que vieram da África. Nós sabemos que o nosso povo ele é formado, por isso que nós vivemos assim em um país muito mestiço, né, onde tem a predominância de um povo mestiço, porque nós fomos formados pelos europeus, pelos brancos, né, portugueses, pelos africanos que vieram da África e pelos indígenas que eram os nativos, as pessoas que já habitavam aqui, as terras brasileiras. Então, meus amores, as pessoas, né, os escravos, né, as pessoas que foram trazidas da África para trabalhar aqui, eles foram submetidos a condições subhumanas, a condições de escravos. Aí eles foram retirados do lugar onde eles viviam, né, porque vieram de lá da África para cá, para esse lugar, separados da sua família, da sua cultura, podemos dizer, desrespeitados em seus costumes, transportados para cá também, navios negreiros, em navios em condições subhumanas, tá certo? Que eles vinham transportados lá nos porões, passando muita fome, em que a grande maioria não conseguiam, né, chegar até aqui, né? A grande maioria morria até mesmo na viagem. Então, a liberdade é algo assim que é um direito de todos nós, todos devemos viver em liberdade. E todo povo deve lutar por ela, né? Nós sabemos que os escravos, devido a eles terem vindo, deixado a sua terra natal lá, terem vindo para cá, gente, eles nunca aceitaram viver na escravidão. Por esse motivo, eles se rebelaram muito, muito mesmo. Era o tempo todo eles se rebelando, né, contra os seus senhores, né? Eles não aceitavam de forma alguma a escravidão. Nós sabemos que esse regime ele não deve ser imposto na sociedade de hoje e muito menos antigamente. Também não era para ter sido imposto às pessoas dessa forma, viver sendo humilhado, sem direito, né? Sem direito à liberdade de viver, tá certo? Nesse período, gente, aconteceram os escravos, eles trabalhavam muito, então aconteceram muitas revoltas, muitas rebeliões, muitas fugas e muitas lutas entre esses africanos, esses escravos, né, negros africanos e os portugueses, porque eles não aceitavam as condições subhumanas a que eles eram submetidos, né, a viver, tá certo? Então, desde 1630, tá certo? Quando iniciou-se essa escravidão, de lá até 1888, né? Essas pessoas viveram sofrendo esse tempo todo, porque a abolição da escravatura ela só aconteceu em 1888, tá certo? Então, até aí, de 1630 a 1888, as pessoas sofreram muito com a escravidão, porque não tinha medidas, não tinha leis que assegurassem, né, os seus direitos, tá certo? Então, os escravos, eles sempre resistiram. Eles nunca aceitaram, por aceitar, né, viver a vida daquela forma. Então, a vida de liberdade deles estimulava novas fugas. Então, eles fugiam muito, tá certo? E quando eles fugiam para as matas, para as florestas, eles formavam os lugares chamados quilombos, tá certo? Eles formavam os quilombos. E eles sempre eram perseguidos pelos seus donos, né, pelos senhores de engenho. Eles perseguiam eles. Por quê? Para destruir, né, os quilombos. Os senhores de engenho queriam destruir esses quilombos, né, e recuperar os fugitivos. Eram os negros, que eram as pessoas que tinham a mão de obra, né, eram as pessoas que realizavam todos os trabalhos para os senhores. Então, por esse motivo, eles não queriam que eles fugissem para formar esses quilombos lá nas florestas, tá certo? Quilombos eram formados por pessoas lá na floresta. A vida no quilombo não era tão fácil assim também, porque você imagina estar lá vivendo, né, com muito medo de ser pego, né, pelo seu senhor e receber um castigo maior. Eles viviam assim meio que inseguros o tempo todo, não era tão fácil. Eles viviam lá nos quilombos, gente, da agricultura, do apoio dos escravos que não conseguiam fugir e dos comerciantes que vendiam utensílios, né, para a sobrevivência deles, tá certo? Então, eles sofriam muito, eles não aceitavam. E aí, a partir daí, foram formando várias comunidades, né, chamadas comunidades
quilombolas, tá certo? E apenas, gente, só em 1988 que foi dada a essas comunidades a propriedade da terra que elas ocupam, para vocês verem, tá certo? Então, os escravos, né, pessoas humanas que deveriam ter tido mais respeito, né, deveriam ter sido mais respeitados pelos portugueses, por nós aqui no Brasil, porque também foram uma das etnias que contribuíram para a nossa formação, também porque são seres humanos, tá certo? Então, hoje, né, nem antigamente não eram para ter, né, acontecido esse período assim de escravidão, de muito sofrimento para as pessoas, tá certo? Então, vocês agora são convidados a pegar o nosso livrinho de história para vocês fazerem uma leitura, né, desse conteúdo na página 132 e 133, tá certo? Vocês façam uma leitura e em seguida vocês façam atividade na página 134 e 135.